Oi, pessoal, esse é mais um episódio da segunda temporada do Tech Me Up, podcast, videocast, produzido pela Ela. Eu sou a Fran e hoje temos convidados novos. Eu estou aqui com a Inaye e o Gabriel, que são nossos researchers, então sejam bem-vindos, Gabriel e Inaye. Obrigada, olá, Fran. Oi, pessoal. Olá, Matheus, olá, Verana. E o nosso convidado de hoje é escritor, cronista, blogueiro, professor, empreendedor, influencer e autor do livro Nômade Digital, finalista do Prêmio Jabuti. Pelo nome, vocês já devem imaginar o nosso tema de hoje, e apesar do tema não ser nada novo, a gente sabe disso, tá? Mas a gente quis retomar esse assunto logo num período que as empresas, como vocês devem ter acompanhado, elas estão pedindo para os seus funcionários voltarem para o trabalho presencial. Então, a gente achou super legal fazer esse convite. E então eu quero dizer boas-vindas para o Matheus de Souza. Franciele, obrigado pela introdução. É um prazer estar aqui. E eu adoro falar sobre esse tema, então façam perguntas, enfim. Estou ansioso para esse papo. Legal. Matheus, as pessoas te conhecem como o cara que viajou trabalhando remotamente, conhecendo mais de 30 países. O que significa ser um nômade digital? Bom, vamos pegar o termo, então. Nômade é alguém que não tem uma residência fixa, que está sempre em movimento, não é algo novo, né? A humanidade começa assim, né? Sabe, os povos beduínos, enfim, no deserto, eles não têm residência fixa e saem se movimentando de um território para o outro. E o digital é porque utiliza da internet, o trabalho remoto, para realizar o seu trabalho de qualquer lugar do mundo. Então, o nômade digital é alguém sem residência fixa, que utiliza da internet, né, para realizar o seu trabalho de qualquer lugar do mundo. Então, se tem um termo para a gente utilizar sobre isso, liberdade geográfica, né? Liberdade de você... eu estou falando com vocês aqui de Paris, depois de ter passado... hoje eu moro em Paris, mas nos últimos 6 anos, desde 2017, que eu trabalho de forma remota, eu passei por mais de 30 países, eu fixei residência agora em Paris, mas, cara, passei os últimos 6 anos viajando pelo mundo, e isso que é o bonito da coisa, trabalhando de forma remota, fazendo a mesma coisa que eu fazia, e ainda faço, porque assim, eu tô morando em Paris, mas trabalhando no Brasil, tipo, meu CNPJ tá aí no Brasil, sabe, tipo... por que eu tenho... Assim, me escutem com bons ouvidos. Se o meu trabalho pode ser feito de forma remota, se eu não preciso todos os dias entrar... Por exemplo, eu não sou um padeiro, eu não preciso entrar numa padaria e fazer um pão. Eu trabalho com um computador, né? Tipo, o meu trabalho pode ser feito em um computador. Por que eu preciso sair da minha casa, entrar no escritório para ligar um outro computador em outro endereço para fazer a mesma coisa que eu poderia fazer literalmente em qualquer lugar do mundo? Então, isso foi algo que eu percebi muito cedo, antes da pandemia. Um pouquinho antes, né? Porque na época eu ainda trabalhava em um emprego, com aspas, tradicional, e até me demiti, enfim, caí na estrada. E hoje eu tô aqui, em Paris, depois de ter passado por 30 países e 60 e poucas cidades ao redor do mundo. Matheus, você falou uma coisa que eu achei interessante, porque eu posso, ao invés de trabalhar em Paris, em todos os lugares que você já visitou, mais de 30 países, né? Se eu posso fazer esse trabalho aqui, porque eu vou para um escritório, ligar o computador e fazer isso, né? E a gente vê hoje, no mundo de tecnologia, né, depois dessa volta da pandêmica, né, que as empresas estão criando algumas linhas de pensamento para tentar cortar o remoto, cortar o híbrido em favor do presencial, né, justamente por uma queda de produtividade, uma falta de alinhamento. O que você acha com relação a isso? Porque isso também seria uma crítica a esse nomadismo digital, né? Eles já não querem que a pessoa esteja presente no mesmo estado, no mesmo país, e que dirá em outro fuso horário, né? Talvez, né? Seria outro fator.
O que você acha desse tipo de crítica? Gabriel, eu entendo a crítica e eu entendo essa cabeça desses gestores, e eu entenderia mais se a gente estivesse tipo, em 2019, só que a gente está em 2023. Um exemplo, tá? Eu não vou citar o nome da empresa, mas trabalho aqui numa empresa gigantesca na França, que eles adotaram o trabalho híbrido. E, cara, eles têm um prédio, tipo, 9 andares em Paris. Imagina o aluguel, não deve ser barato. Numa área super cara também. E esse prédio, assim, o trabalho é híbrido, tá? A galera... E, assim, eles são super flexíveis no trabalho. A galera vai, sei lá, 2 vezes na semana, tipo, pro escritório. E, assim, a empresa tá funcionando bem. E assim, eles vão 2 vezes pro escritório, mas não precisa. Sabe por que eles vão 2 vezes? Porque, tipo, na quinta-feira tem cerveja liberada e tem DJ no rooftop. Pô, eu iria também, sabe? Mas assim, em termos de produtividade, tipo, cara, não muda nada, assim, ó. Como eu falei, não trabalhei esses últimos 6 anos, tô ainda, né, trabalhando remoto, enquanto eu viajo. O meu caso é um pouco diferente, porque eu sou autônomo, eu faço as minhas próprias coisas, mas eu trabalhei principalmente os primeiros 3 anos dessa jornada como freelancer, trabalhando como redator, tipo de blog post, uma coisinha ou outra de copywriter, etc., para empresas. E, cara, esse tipo específico de trabalho, assim, ó, me dá um prazo, o texto tem que estar pronto até o dia 30. Ele vai estar pronto até o dia 30. Vai ser o melhor texto que eu vou conseguir escrever até o dia 30. E assim, tanto faz se eu vou escrever no dia 25 em um escritório físico ou na véspera, no dia 29, igual já aconteceu comigo dentro de um barco na Tailândia. Eu já fiz isso. Agora, tem uma outra coisa que é justamente esse chefe que fica aqui no ombro, né? Tem uma galera que tem um negócio, tipo, tem até um termo para isso, que é a síndrome do pequeno poder. Você pode ser, sei lá, o assistente, mas ele é um pouquinho a mais que você, um pouquinho mais sênior. Ele quer ter o poder sobre você e ele quer que você esteja lá no escritório pra, tipo, tá em cima olhando o que você faz no computador, sabe? Então, assim, tem isso. Então, muito que eu vejo do trabalho remoto, e, de novo, me escutem com bons ouvidos, porque, óbvio, nem toda profissão pode ser, você pode trabalhar de forma remota. Tem várias, assim, por exemplo, dentro de uma empresa de tecnologia, tem várias funções que, cara, precisa de uma reunião presencial para ter, né, conversa, etc. Mas muitas funções não precisam. E quando te escritório, igual a. Pô, vamos citar algumas, né? O que eu achei mais contraintuitivo que aconteceu, o Airbnb tá chamando a empresa, né? Airbnb tá chamando a galera para o escritório. O Airbnb, né? Que assim, nômades digitais vivem em Airbnbs. Então, assim, eles estão chamando a galera para o escritório. Beleza, eles não podem viver em Airbnbs e trabalhar para o Airbnb, né? Mas ok, né? Não vamos criticar essa boa empresa para nômades digitais. Então, assim, me parece, pela experiência que eu tenho viajando, cara, 6 anos eu conheci gente do mundo inteiro. E, assim, eu sou um nômade digital autônomo, mas eu conheci tantos perfis de nômades, tipo, desde da pessoa que é CLT no Brasil, né, isso de brasileiros, desde gringos que viajam, sabe, seus filhos, etc. É meio que consenso, cara. Em tarefas em posições que podem ser desempenhadas de forma remota num computador, literalmente mundo que esse gestor, essa gestora te faz voltar para o escritório, isso diz muito mais sobre essa pessoa do que o seu trabalho. Agora, Matheus, você tocou num ponto que eu achei interessante, né? Quando você estava trabalhando para o Google, você estava nesse ferry, né? E outro no hostel também. E aí eu queria te perguntar, nesse momento, por exemplo, da Tailândia, ou lugares que um fuso horário totalmente diferente, cara,
tem algum tipo de ferramenta, algum tipo de tecnologia que você utiliza, algum pulo do gato que você aprendeu nesses últimos 6 anos para te ajudar, né? Porque a gente sabe que tem, geralmente, quando a galera procura empresas da América do Sul, a galera dos Estados Unidos, eles procuram nesses termos nearshoring, né? Porque está próximo do fuso horário, enfim. Tem algum pulo do gato, algo que você aprendeu, assim, interessante para passar para a gente? Cara, o pulo do gato que eu aprendi é não fazer o que eu fiz, porque assim, eu fui muito irresponsável, eu confesso. Mas assim, eu fiz e fiz. Faria hoje? Não. Justamente porque esses anos, né, viajando e tal, eu aprendi várias coisas que, cara, 2017 foi o primeiro ano vivendo essa vida nômade, que foi esse rolê do Google que eu falei, foi o ano do aprendizado. Então, tipo assim, cara, eu tava fazendo e acontecendo e vendo o que que dava, e assim, a minha obsessão era entregar o trabalho bem feito, tanto que eu fiz. Só que depois eu aprendi, nos anos seguintes, que dava para entregar um trabalho bem feito e ainda assim viver essa outra parte, que é o que todo mundo sonha, né? Viajar o mundo enquanto trabalha de forma remota, porque assim, não tinha referência de nomadismo, sabe? Tipo, em 2017, eu não quero parecer o precursor da coisa toda, porque eu não sou, mas assim, não tinha tanta referência, tanta informação. Eu tinha essa ideia maluca de fazer isso, tinha um outro autor e tal, que eu lia, mas não tinha muita dica sobre isso. O que eu aprendi sempre que eu ia para um país, cara, primeira coisa, eu não ficava mais em lugares compartilhados, por exemplo, hostel ou um quarto do Airbnb, eu pegava um espaço só para mim. E eu tinha um negócio em 2017 que eu era um viajante megalomaníaco. Eu queria conhecer todas as cidades, todos os países. Tipo, ficava 2 dias aqui, 3 dias ali. Fear of missing. Exatamente, cara. Pô, eu tô aqui na Tailândia, eu quero conhecer a Tailândia inteira. Sei lá quando é que eu vou voltar. Corta para eu conhecendo a Tailândia mais umas 4 vezes. Morei 7 meses na Tailândia, depois disso, enfim. Mas era um rolê desse, sabe? Tipo, cara, eu não quero perder nada. Só que ao mesmo tempo, não é que eu não tava fazendo meu trabalho direito, eu tava, só que às vezes eu tava, tipo, trabalhando 4 da manhã, sabe? E assim, isso não é saudável, né? Então, a partir de 2018, foi o segundo ano, eu comecei a pensar melhor esse nomadismo, do tipo assim, ok, um exemplo, eu quero conhecer a Itália, então eu fiquei 3 meses na Itália, tipo, de boa, sabe? Hoje os viajantes moderninhos têm um termo em inglês para isso que é o slow travel, né? Você viajar devagar e tal, enfim. Eu fiquei lá 3 meses devagar, trabalhando, comendo uma bela pasta, tomando um belo vinho, no meu tempo livre, e não fazendo isso da Tailândia, que era essa loucura do tipo assim, cara, eu tenho que aproveitar, eu tenho que trabalhar aqui no barco, tipo, não, cara, tipo, foi de boa, aproveitei, ok, fui para um outro país, então assim, eu comecei a fazer essa viagem mais lenta, sabe, do tipo, eu ficava no mínimo um mês em cada país, desses 30 que eu falei no começo, porque assim, tem uma coisa também, tipo, você chegar no país, pô, fiquei um mês, cara, não curti o país, vou sair daqui. A maioria dos países era, tipo, fiquei um mês, ok, vou ficar mais um, mais três, até onde o visto eu puder ficar, né, de forma legal. Então, assim, tinha isso. Agora, no fuso, essa é uma pergunta interessante, porque, por exemplo, na Tailândia, cara, são 10 horas para frente do Brasil, né? É, o meu trabalho até hoje é no Brasil, eu tenho um CNPJ no Brasil, 100% da minha renda vem do Brasil, ou seja, eu moro em Paris, eu gasto em euro, eu ganho em real, ou seja, eu tenho que ganhar muitos reais para poder pagar, sei lá, um Nossa, aluguel. aí que tá o Então, assim, problema, né? exatamente. Então, assim, uma coisa que eu tento, hoje menos, porque assim, 5 horas de fuso, que é o que eu tô aqui, por exemplo, a gente tá gravando aqui, vocês tá de manhã, pra mim da tarde. Mas na Tailândia, cara, tinha umas situações que eu me via, tipo, tendo que 4, 5 da manhã ter que entrar numa reunião. Mas assim, eu me preparava para isso, enfim.
Mas eu aprendi também uma coisa do trabalho remoto, me ensinou que, cara, a grande maioria das reuniões poderia ter sido um e-mail, né? Então, eu deixo isso bem claro, tipo, para clientes, né, parceiros, alunos, etc. Que quando eu estava, por exemplo, no Sudeste Asiático, né, eu fui para Tailândia, eu fui para o Vietnã, para a Indonésia, fiquei um tempão lá na Ásia, que é a minha região favorita do mundo. É, além de eu gostar muito, eu tenho uma desculpa muito boa justamente para não marcar reuniões. Que quando alguém me fala assim, Matheus, sobre aquele assunto tal, a gente pode marcar uma call de meia hora. Aí eu já chego assim, pô, é que assim, eu tô no Vietnã, são 10 horas, assim, e assim, a maioria das vezes não precisa marcar essa tal call. A gente pode resolver por e-mail, ou eu dou meu WhatsApp e a gente troca áudios. E assim, flui muito melhor, assim. E eu evito todo o estresse dessa reunião. Algumas vezes não tem como, né? E aí é ok, cara. Aí é tipo dormir cedo no dia anterior e acordar cedo, enfim, isso rola. E aí o outro grande perrengue, talvez, do nômade digital é a questão da internet, né? Eu adoraria, por exemplo, ter passado, sei lá, um mês numa montanha iluminada do Sri Lanka, ou do Butão, sabe? Só, cara, como é que eu vou ter Wi-Fi bom, decente, sabe, pra trampar? Não tem como, assim. Então, tipo, eu iria de férias. Então, assim, a Tailândia é um país que tem internet muito boa. Nunca tive problema. Eu tive alguns problemas, por exemplo, no leste europeu, na Sérvia, na Albânia. E, cara, eu prestava muita atenção nas reviews do Airbnb, né? De outros viajantes, etc., que falavam. Na Ásia, acontece muito de eles colocarem os hosts, né, os anfitriões, no próprio anúncio, um print da velocidade da internet, porque são destinos que nômades digitais né, costumam frequentar, etc. E aconteceu já, por exemplo, na Argentina. Eu peguei por 2 meses um apartamento em Palermo, que a internet lá no anúncio tipo, era como se fosse a melhor internet do mundo. Eu cheguei lá e, cara, era tipo internet de escada do Brasil de 2004, tá ligado? Aí eu falei pro host, olha só, você anunciou uma coisa, a internet é horrível, não tem como eu ficar aqui. Ele mandou instalar uma internet boa, sabe? Então, assim, tipo, não teria como eu ficar lá. E essas plataformas, é bom falar sobre isso, elas oferecem todo o suporte para esse tipo de viajante, sabe? Do tipo, cara, cheguei no lugar, tanto que eu reclamei, foi pelo Airbnb, eu reclamei lá no Airbnb, falei, ó, foi anunciado a internet, né, velocidade tal, é horrível, e a própria plataforma falou, ó, a gente está em contato aqui com o host e tal, e você consegue esperar, ver se você consegue resolver? Eu falei, beleza, se ele resolver, eu fico, adorei o apartamento, enfim. Sabe onde eu mais tive problema de internet na minha vida? No Brasil. Então, assim, eu tô viajando, sabe? Tipo, pode acontecer. Por exemplo, aconteceu uma coisa comigo na Albânia que poderia ter acontecido em Bituba, Santa Catarina, que é a minha cidade. Estavam fazendo obra na rua, tipo, colocando o asfalto e aí tirando as pedras, né? Era paralelepípedo. E uma das máquinas, tipo, simplesmente arrancou todos os fios de internet subterrâneos, sabe? Tipo, da rua. E assim, cara, o que que o host do Airbnb vai fazer, sabe? Não tem o que fazer, tipo, o cara destroçou a internet da rua. Podia acontecer em Bituba, sei lá. E aconteceu lá, mas assim, ele foi gentil, ele comprou, sei lá, um modemzinho, 4G, uma coisinha, enquanto durou 2 dias sem internet, mas enfim. A gente tá. Quem trabalha remoto, cara, tipo, pode acontecer isso. E aí tem uma outra coisa, né? O tipo de cidade que a gente tá. Essa cidade na Albânia que eu tava era uma cidadezinha, tipo, litoral, que não existe nenhum coworking na cidade. Se eu estivesse em São Paulo e alguém passa com a máquina e destrói os cabos da internet, eu vou com coworking, tudo bem. Se eu tô em Paris, cara, Paris tem um monte de coworking, tem, sabe, Starbucks, qualquer coisa eu posso. Nessa cidadezinha não tinha, então assim. O Natal tem que ficar ligado com essas coisas também, tipo, beleza, eu tô indo pra essa cidade.
O Airbnb tem uma vista para o mar bonita, etc. Eu vou trabalhar aqui com o meu notebook, fazer umas fotinhas bonitas para o Instagram. Mas se algo dá errado na internet do apartamento, tipo, tem um coworking, tem um Starbucks, então, assim, é o tipo de perrengue que eu levava em consideração, mas assim, eu me orgulho muito, cara, de 6 anos fazendo o que eu faço, tipo, nunca ter atrasado qualquer trabalho, cara, porque assim, se eu tô nessa, tipo, cara, eu vou dar um jeito, eu acho que tem que ser o pessoal do LinkedIn adora essa palavra, tem que ter esse mindset, sabe, tipo, cara, Sim, quero sim. ver, vou entregar. Matheus, cara, eu percebo assim que você, pelo que eu pesquisei de você, você dá a realidade, né, de como acontece o nomadismo. E aí eu queria saber um pouco assim, o que que te motivou nesses 6 anos, cara, a viajar tanto, assim. E outra coisa que eu percebo, né, que a gente vive meio que nossa cidade performática, de mídias sociais, LinkedIn também, eu acho que você deve saber isso, como você é um criador de conteúdo lá, das pessoas postando, né, em Bali, na frente da praia, com um MacBookzinho. E pô, eu acho que não é isso. Eu queria saber a tua perspectiva sobre isso, esse romantismo também do romantismo digital, e também com suas motivações, o que é que te levou a sair daqui do Brasil e fazer esse movimento, cara. Cara, adorei a pergunta e a provocação. Eu nasci numa cidade que chama Imbituba, Santa Catarina, né? Como eu falei, 40 mil habitantes. E eu saí de lá para uma cidade vizinha que chama Tubarão, que tem só 100 mil habitantes, para trabalhar, né? De forma presencial. E, bicho, eu trabalhava assistente de marketing, e era uma época já, tipo, de redes sociais, sabe? De cuidar de Facebook, tipo, um social media mesmo, assim. Eu fazia outras coisas, mas eu fazia isso também. E eu pensava, porra, eu saí todo dia, assim, eu ganhava exatamente até 2017, tá? R$ 1.632. E eu saí de casa, eu ia de bicicleta pro trampo, era 15 minutos de bike, só que assim, Santa Catarina, no verão, é a maravilha que vocês imaginam, né? Praia, etc. Embora Tubarão não tenha praia. Só que, cara, o inverno é uma chuvarada, é um frio, tipo, que parece ser uma Rússia, sabe? E eu ia de bike todo dia, ida e volta. Eu pensava, cara, pô, hoje tá 2 graus, eu tenho que pegar minha bicicleta, eu tenho que ir lá pro trabalho. E aí é aquela coisa que eu brinquei, cara, pra ligar o computador em outro lugar e fazer um negócio que eu poderia fazer aqui do apartamento que eu tinha lá, sabe? Então, assim, isso começou a me encher um saco do tipo assim, cara, não é possível que não exista uma opção, porque assim, eu acho legal falar sobre isso, porque quem nasce em São Paulo, quem nasce no Rio, não tem muita ideia do que é a vida do interior, sabe? Tipo, a gente nasce sem muitas opções de coisa. Ah, porque falam lá no LinkedIn, o pessoal adora falar, ah, não, porque tem que fazer networking. O pessoal lá em São Paulo, na Faria Lima. Porra, eu tô trabalhando em Tubarão, Santa Catarina, eu vou fazer networking aonde, sabe? Tipo, pegar minha bike, eu vou até a Faria Lima de bike, sabe? Fazer networking, sabe? E eu acho que Não, eu vou além, Matheus. Acho que não precisa nem estar no eixo Rio-São Paulo. Acho que fora, eu digo que não precisa nem estar no interior. Acho que se você estiver fora do eixo Rio-São Paulo, você já perde muita oportunidade, né? Tantos tá, talentos que tem aqui no Nordeste que vão para o São Paulo, para o Rio, para ter algum tipo de perspectiva, né? sim, cara, bem. O Brasil é gigantesco, né, cara? É ótimo que seja, mas por outro lado, né, em termos de trabalho, pode ser bem limitador, né, para quem nasce fora, principalmente do eixo de São Paulo. Então, lá em 2015 para 2016, eu entrei no LinkedIn com. É muito louco, eu tive uma ideia muito utópica do tipo assim, eu vou entrar no LinkedIn e eu vou achar um emprego em São Paulo, sabe? Tipo, vou colocar um terninho lá na Faria Lima, um sapatênis e eu vou conquistar o mundo. É o que eu pensava. Só que lá no LinkedIn tinha um botãozinho que era escrever um artigo. E eu já tinha blog, porque assim, eu sempre gostei de escrever. Só que o que aconteceu no final de 2015, eu comecei a receber, alguns textos meus viralizaram, e eu comecei a receber algumas mensagens do tipo, a gente está precisando de um redator aqui para o nosso blog, para fazer textos sobre marketing digital. Você oferece esse tipo de serviço?
Eu nunca tinha oferecido, não sabia nem quanto cobrar. Eu falei, óbvio, sim, eu trabalhei isso a minha vida inteira. Vamos fazer isso, sim, com certeza. E eu comecei a oferecer isso cara, 2016 eu tava ganhando mais como freela do que como CLT, e como eu falei, eu ganhava R$ 1.632 como CLT. Não precisa muito mais que isso para ganhar mais, né, do que como freela, mas enfim, eu tava ganhando mais. E, e aconteceu uma coisa interessante nesse meio do caminho, que foi a primeira vez que eu ouvi falar nesse termo nomadismo digital, porque eu estava fazendo esses freelas para empresas lá em Santa Catarina, né? De São Paulo, Rio de Janeiro, eu tinha cliente em Curitiba, eu tinha cliente na Bahia. Eu pensei, cara, se eu tô aqui no meu quartinho em Tubarão, Santa Catarina, trabalhando para essa turma aí, o que que me impede de pegar esse mesmo computador que eu tô aqui e levar lá pro México e trabalhar para essa galera, sabe? Então eu fiquei com isso na cabeça, e aí eu tenho um livro que não é exatamente sobre nomadismo digital, e é de uma realidade de um cara americano, sabe? Que pô, ganha em dólar, ele ganha 5 vezes mais que a gente, né? Numa conta rápida, que é o Trabalho 4 Horas por Semana do Tim Ferriss. E eu li esse livro, a primeira vez que eu li, eu pensei, ok, mas meio utópico, né? Não tem como fazer isso. Aí eu ia uma segunda vez, e aí foi quando eu me toquei, tipo, cara, eu já tô fazendo isso aqui, tipo, trabalhar para outros lugares, sabe? Então eu juntei uma grana, eu juntei 6 meses do meu antigo salário, eu tinha uma carteira fixa de uns 5 ou 6 clientes de freelas, e aí eu me demiti, e coincidiu que em 2016 eu saí na lista de Top Voice, do LinkedIn, tipo, trabalhando como CLT, ganhando R$ 1.632 em Tubarão, Santa Catarina. Aí eu pensei, cara, agora eu tô grandão, agora eu vou ganhar um mundo. E, Mateus, e em várias ocasiões você falou o quanto o LinkedIn te levou longe, e a tua esposa também. Então, pelo teu relato, assim, a gente percebe que foi um feeling fantástico que você teve de usar a rede a teu favor e tal. Mas conta pra gente se você ainda acha que o LinkedIn pode ajudar muito, assim, quem quer virar nômade digital, ou como que a pessoa pode usar essa rede. cara, muito. O LinkedIn na época, pra mim, foi um feeling do tipo, eu quero uma vaga, né? Eu tava pensando em CLT e tal. Minha carreira foi para outro lado, com esses frios e tal, me demiti. E, enfim, ainda é a minha rede onde eu tenho. Hoje eu vivo de outras coisas, né? Tipo, eu tenho meus cursos, eu faço treinamentos em company, faço publis, enfim, eu tenho várias fontes de renda, mas o meu principal canal é o LinkedIn. Agora, para quem quer ser nômade, independentemente de se você trabalha de forma autônoma, tipo eu, ou se eu citou a minha esposa é a CLT da França aqui. Cara, ela conseguiu o trabalho dela pelo LinkedIn, sabe? Então, assim, se você quer, por exemplo, ter uma carreira internacional, se você fala inglês bem, põe o LinkedIn em inglês e aplica para vagas, enfim. Mas em termos do que eu faço, é, o LinkedIn tem duas formas de usar o LinkedIn que eu vejo. Você usar de forma passiva, que você cadastrar o seu currículo e ficar, um currículo, tá online. Ou fazer o que eu fiz de produzir conteúdo, porque esse foi o grande lance, tipo, no meu caso. Mas dentro do nomadismo em si, como eu falei, eu trabalho pro Brasil, né? Tô em Paris, mas eu tenho meu CNPJ e tal. Mas tem várias vagas remotas, porque tem esse negócio agora também, tipo, tem muita empresa que tá indo pro presencial, pro híbrido, mas ainda assim tem muita vaga, tipo, remota, dependendo da área, obviamente, né? Principalmente a área de tecnologia tem mais. Então, assim, principalmente, e aqui a gente tem que, obviamente, falar sobre isso, se você fala inglês, bem, você tá muito na frente, tipo, de qualquer vaga, para ganhar em dólar, em euro. Não é o meu caso, né? Como eu falei, eu ganho em real, gasto em euro. Mas assim, cara, o LinkedIn é a rede. Todo mundo fala do TikTok, do Instagram, e eu concordo, são redes incríveis se você quer ser influenciadora. Agora, se você é low profile, tipo eu faço meus negocinhos, tipo, eu faço uns publi, etc. Mas, cara,
tô muito velho pra fazer dancinha, tipo, não tem ritmo. O meu negócio é outro, eu gosto de escrever mesmo. Então, assim, para mim o LinkedIn sempre funcionou bem. Então, a minha dica para quem quer, tipo, bombar no LinkedIn, cara, produz o conteúdo sobre o que você sabe, tipo, sua área, mostra que você é a pessoa mais esperta do que você faz, que, enfim, mostra cases. No meu caso, lá, quando eu comecei em 2015, 16, eu não tinha um currículo invejável, sabe? Mas eu tinha muita vontade de aprender, eu compartilhava meus aprendizados e as pessoas gostavam disso, sabe? Então, eu acho que ainda em 2023, eu até fiz um post sobre isso esses dias. O que que eu faria hoje no LinkedIn para bombar? Cara, sabe aquela tática, vocês já devem ter ouvido falar do 80-20? Cara, pega 80% tipo, de coisas generalistas, tipo, por exemplo, desde o padeiro, do palhaço de circo, do caixa do supermercado, eles lidam, por exemplo, com temas como desenvolvimento pessoal e produtividade. São coisas que qualquer área, tipo, eu que trabalho com escrita, vocês que trabalham com marketing, cara, desenvolvimento pessoal e produtividade abrange qualquer área, ou seja, é um tema generalista. Se você compartilha aprendizados, né, sobre isso, você tem uma grande chance de alcançar aqui, né? Agora, quando eu, por exemplo, escrevo sobre nomadismo digital, cara, eu só alcanço aqui. Mas isso aqui é o 20% do 80-20, que é importantíssimo em termos de marca pessoal, que é o quê? Você mostrar que você é a pessoa mais F-words, sabe, mais inteligente, mais capacitada para falar sobre isso. Matheus, acho que dá para perceber aí em algumas coisas que você falou para gente, e pensando um pouco no que o Gabriel falou sobre a gente ter aquela visão de que um nômade digital ele está sentado na praia, numa espreguiçadeira, de frente para o mar, tomando uma cerveja com o computador. A gente tem essa visão, mas dá para perceber nas suas respostas e também lendo um pouco sobre o seu livro, que não é simplesmente você um dia acordar e ir para sua empresa, pedir demissão, entregar seus gatos para sua mãe, comprar uma passagem para qualquer lugar e ir embora. Né? Eu acho que no seu livro você deixa bem claro essa questão do planejamento e de diversas formas. Né? Você fala do planejamento financeiro, agora você mencionou um pouco sobre o inglês, então você pode contar para a gente. Seu inglês já estava deslanchando quando você partiu, ou também foi parte da coragem, porque o brasileiro tem esse bloqueio com o inglês? As questões de vistos, né? Então, até você ter decidido ficar sempre um mês, pelo menos um mês em cada lugar, acho que te ajudou a planejar melhor essas mudanças e essa parte burocrática, e que talvez as pessoas não considerem tanto, e que você deixa muito claro que é importantíssimo, né, fazer este planejamento. Então, eu acredito que isso tenha sido uma das coisas que você aprendeu com o tempo e que você tenta passar um pouco para as pessoas hoje, para que elas não passem por isso. Mas conta um pouco sobre essa questão de burocracia, de visto, se você chegou a ter algum problema, e sobre inglês, se você já estava deslanchando quando você foi. Ótima pergunta. Sobre a parte da praia do computador, é que, cara, se vocês jogarem no Google agora, tipo, numa digital, aparece essa foto, né, da pessoa com o computador literalmente na beira da praia, na areia. E eu sempre faço a provocação, né? Pô, imagina o sol pegando na tela, o suor misturado com protetor solar, a areia da praia, tipo, não funciona assim. Eu não vou dizer que eu nunca levei meu computador, tipo, literalmente pra beira da praia, porque eu já levei. E assim, e eu vou falar, e assim, foi mais pra fazer foto do que pra outra coisa. Eu caio nesse estereótipo, assim, não tem como trabalhar, não tem como. Mas, enfim, tirando isso né, sobre o inglês, né, que você falou. Cara, eu era muito, 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 muito inseguro com o meu inglês, tá? Eu nunca fiz um curso de maneira formal, tipo, eu sou de uma geração que aprendeu
Sabe, criou um vocabulário na marra jogando videogame, porque os videogames não eram traduzidos para português na época. Então, assim, eu jogava videogame com um dicionário do lado, eu sempre curti música. Por exemplo, o Gabriel tá com a camisetinha do Joy Division, que eu adoro. Então, assim, cara, eu aprendi assim, cara. Só que quando chegou, eu tinha esse negócio, não, porque eu não sei a gramática, tipo, eu tenho muito vocabulário, como é que eu vou conversar? E assim, cara, a gente consegue, e eu já ouvi mais de uma vez, tá? Porque assim, eu parei de pedir desculpa. Hoje em dia, né, o meu inglês tá muito melhor, mas eu costumava pedir muito desculpa pelo meu inglês, né? Tipo, sorry for my English, blá, 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 e tal. E a outra pessoa sempre falou assim, cara, o seu inglês é muito melhor que o meu português. Tipo, assim, pô, você tá falando outra língua, sabe? Tipo, você fala outra língua, ou enfim. E assim, galera aqui da Europa, principalmente, eles têm inglês. Isso parece também que é uma cultural nossa aqui, né, Matheus? Que a galera chega aqui falando português quebrado, e a gente bate palma, e nosso inglês perfeito, mas muito melhor que nativo, e a gente sorry for my English. Cara, bicho, tem outra coisa, sotaque, por exemplo. Eu falo um monte de coisa com sotaque, pô, eu sou brasileiro, tá ligado? Você não é Santa Catarina, óbvio que eu não vou falar igual um americano. Oh, sorry, how you doing? Yeah, whatever, né? O americano fala meio assim. Eu não vou falar assim, tipo, eu não sou americano, tá ligado? E as únicas pessoas que enchem o saco com sotaque são os brasileiros, cara. Tipo, eu já tive em roda com brasileiro, tipo, de brasileiro corrigir a minha pronúncia. Tipo, eu olhei assim, pô, tu é lá de Jundiaí, pô, tá ligado? Tu vai querer me. Pelo amor de Deus, sério. Eu sei que você fala nós vai subir para cima e descer para baixo, que Ó, você tá corrigindo o meu inglês. Porta, porra, fala porta, que corrigiu o meu thinking, quer corrigir o meu thinking, fala porta, tá ligado? Pelo amor de Deus. Então, assim, tipo, cara, os gringos não estão nem aí, cara. O negócio do inglês é, tipo, o negócio de ser fluente, na real, cara, consegue se comunicar? Maravilha. Por exemplo, o meu francês, eu tô morando na França agora, é horrível, muito ruim mesmo. E aí tem um rapaz aqui de baixo que é o Samir, que mora aqui embaixo. E quando a gente se muda pra cá, ele veio se apresentar. E, cara, ele não fala inglês. E o meu francês é horrível. A gente é melhores amigos. Tipo assim, a gente se encontra, pô, e aí? Ele fala, ça va, ça va. E a gente se aperta a mão, e, tipo, e ele conta umas coisas que eu não entendo. Enfim, cara, enfim, é uma maravilha. Então, assim, tipo, o negócio da fluência é isso, cara. Tipo, conseguir se entender e ser entendido. Eu acho que o brasileiro que estuda inglês, ele tem muito essa preocupação, tipo, da pronúncia, né? Tipo, de falar tudo certinho, e principalmente da gramática, né? Porque a gente acaba aprendendo palavras e tal. Então, assim, para mim, óbvio, em 2017, o meu inglês de 2017 era muito pior que o meu inglês de hoje em dia. Hoje eu tenho inglês ok. Falando um pouco sobre essa questão de organização, sobre vistos, a gente até viu durante a pandemia, após a pandemia, alguma atualização dos países, inclusive o Brasil criou um visto, né, para nômades digitais, mas você está nessa desde que era tudo mato nessa área, né, lá para trás, que não se falava tanto desse assunto. Então, se você puder contar um pouco para a gente esses processos de sair daqui para ir para lá e conseguir o visto e pensar como foi esse desbravamento, né? Amor, eu tenho algumas opiniões, talvez um pouco fortes sobre isso, porque assim, a gente, voltando lá no termo, né, um nômade é uma pessoa sem residência, né? Você tá de um lado pro outro. Então, assim, se você tem um visto de residência, se a gente for o chatinho lá, o professor Pasquale do dicionário português, ou né, o dicionário de outro lugar, não faz sentido ter um visto de residência para alguém que é nômade, né? Então, é caso, mas enfim. Esse tempo inteiro eu viajei como turista, obviamente, respeitando. Assim, o passaporte brasileiro, talvez os brasileiros não saibam disso. A gente tem os melhores passaportes do mundo. Acho que a maioria dos países nos oferecem, no mínimo, 3 meses de visto. Alguns a gente pode renovar, alguns países um mês, enfim. Alguns países são 6 meses, tipo o México. Acho que mudou agora, mas quando fui eram 6 meses. E na Europa tem um negócio do espaço de Schengen, que é um pouquinho mais complexo, né? Eu
convido quem estiver nos ouvindo a olhar no Google certinho, porque são, tipo, 30 países. Um exemplo rápido. Se eu entrar na Itália, que faz parte do espaço de Schengen, eu não posso ficar 3 meses na Itália e ir para a França, por exemplo. Eu tenho que... Esses 90 dias tem que ser usado dentro do espaço de Schengen, que é Itália, França, por exemplo. E é uma coisa que eu fazia, por exemplo, quando eu estava na Europa, eu entrava, sei lá, cheguei na Itália, viajei por Portugal, etc. Acabou os 3 meses e eu ia pro leste europeu. Aí eu fiquei lá na Sérvia, em Montenegro, fiquei na Macedônia do Norte, tipo, dando um tempo até limpar meus 3 meses e viajar, e, enfim, viajei um monte pra Ásia. E assim, eu juro, eu nunca tive problema em imigração nenhuma com o negócio do visto. Porque tem uma coisa também, o nômade digital, o tipo de nômade digital que não tem uma residência fixa, né? Porque o nômade realmente não tem uma residência fixa, ele fica num limbo imigratório, que assim, eu não posso chegar, por exemplo, na Alemanha e alguém me perguntar assim, um oficial da lei me perguntar, o que você tá fazendo aqui? Não, eu vou ficar um tempo aqui, eu trabalho e tal. Não, mas assim, você tem visto de trabalho? Eu disse, não, mas eu trabalho pro Brasil. Cara, talvez você consiga passar, sabe? Só que não vale a dor de cabeça tentar explicar, porque assim, muitos desses oficiais não fazem a menor ideia, sabe? Tipo, a minha mãe, por exemplo, ela demorou uns 4 anos para entender o que eu fazia. Então, assim, esses oficiais, a maioria tem a idade da minha mãe, cara. Tipo, não sabe, tipo, direito o que faz um nômade digital. Então, assim, por via das dúvidas, eu falava, cara, assim, de novo, tá? Tudo dentro da lei, sempre entrando com uma passagem, né, para esse lugar, uma passagem de saída, a hospedagem pro tempo certinho que eu ia ficar, ou, enfim. Às vezes você consegue comprar coisas que você pode mudar, isso que eu falei, né? Às vezes eu fico 1 mês, mas eu quero ficar 2 ou 3. Eu sempre comprava pagava um pouquinho a mais para eu ter uma espécie de seguro que eu pudesse alterar datas, né? Então, assim, explicando, tipo, cara, eu sou um turista, eu vou ficar aqui, então, assim, nunca tive Até problema. porque posso estar errada, né? Mas pelo meu entendimento, você está entrando naquele país como turista, né? Sim. Você não vai procurar um emprego ali, né? Você tem um emprego e você está recebendo por esse emprego no Brasil, então realmente você não está infringindo ali nenhuma lei para aquele país para onde você está entrando, né? Mas realmente a gente sabe, a gente que já passou por isso de viajar e entrar e sair de um país e passar por aqueles 5 minutos que duram 3 dias na imigração, a gente sabe como é explicar uma coisa que na sua cabeça está tudo tão simples, mas parece que na hora que você vai falar, você falou completamente o contrário para o oficial, né? Exato. É exatamente isso que você falou. E aí, agora, tem alguns países. O primeiro foi em 2000, a Estônia. E hoje, cara, deve estar perto de 30, já que tem os vistos para nômades digitais. E aí é isso que eu falei, cara. O visto de nômade digital é um visto de residência. Se você tem visto de residência... Eu não quero ser o defensor aqui, o Dado Dolabella, termos, tipo, você traiu o movimento punk. Mas assim, não, sabe? Tipo, eu entendo esse tipo de visto, mas eu acho que seria mais. Eu entendo que os países tentaram surfar o hype do tipo, né? O nome digital, todo mundo fala nome digital, mas poderia só a nomenclatura ser outra, tipo assim, o visto para trabalhadores remotos, já acabava a confusão, sabe? Que, por exemplo, eu sou um trabalhador remoto na França. Eu acho que eu sou o exemplo perfeito para falar sobre isso. Eu tô aqui na França há 5 meses e eu trabalho para o Brasil. Sabe qual que é o meu visto? De cônjuge. Porque a minha esposa tem a cidadania italiana e ela trampa aqui. Então, assim, eu não conseguiria. Então, eu acho que a França não tem ainda o visto nômade digital. Só que, assim, eu não poderia chegar lá no oficial da lei de Paris e falar assim: ó, seguinte, eu trabalho aqui. Eu trabalho no Brasil, eu quero morar aqui em Paris e eu quero um visto de trabalhador remoto, sabe? Tipo, não tem, sabe? Agora, o de nômade digital,
é um negócio meio esquisito esse visto, assim. Portugal lançou e, tipo, tá bombando, enfim. Assim, é um visto para morar, sabe? Tipo, no lugar de trabalhar remoto pro outro. Então, assim, não é nômade digital. Então, assim, eu entendo o hype, eu acho inteligente da parte dos países, o Brasil tenho visto, né? Eu discuti uma vez só com uma pessoa em imigração, foi na Geórgia, Geórgia é o país, tá? Não o estado, que foi até meio esquisito, é uma ex-república da União Soviética, que a mesma cara que vocês fizeram, a pessoa da imigração falou assim, tipo, por que Geórgia, sabe? Aí eu O que expliquei, você vai fazer porque no Cáucaso? tipo, eu tinha que sair de Schengen e tal, eu me excluí. Aí antes você tava onde? Eu falei, ela fez eu falar, tipo, 12 países na ordem pra trás de onde eu tava antes, tipo, fazer uma checagem que não precisa, sabe? Tipo, porque assim. E quase que eu perguntei, cara, você acha que eu tô vindo aqui pra Geórgia fazer o que exatamente legalmente, sabe? Que eu não posso entrar, sabe? Tipo, o que tá diferente do que eu tô tentando querer falar? Enfim, minha opinião visto para nômade digital não faz sentido, porém, vistos para trabalhadores remotos, aí eu tô 100% de acordo. Foi um problema de nomenclatura, o quê? De uns velhos de cabeça branca que, né, que não sabem o que estão fazendo. Aí o sobrinho é nômade digital e falou: Olha, ô tio, eu sou nômade digital, preciso de um visto, não sei o quê. Aí tem esse velho de 72 anos, cabeça branca, que parece o Joe Biden. É só esses velhos que tomam decisão no mundo, né? Tomando decisão. E, enfim, aí todos os países fizeram a mesma coisa. Então, enfim. Matheus, e falando então desse planejamento de visto e tal, você fixou residência em Paris, né? Como foi para você fixar residência, escolher um local para você se fixar depois de conhecer mais de 30 países? Essa pergunta é muito boa, porque me perguntavam também enquanto eu era nômade, né? Tipo, vai ser nômade pra sempre? Eu falo, não, tipo, uma hora eu vou encher o saco, tipo, então, assim, pra mim foi a melhor coisa do mundo, porque eu tava de saco cheio já, tipo, porque imagina, são 6 anos de mudança, de check-in, check-out, de raio-x de aeroporto, Tem muita renúncia também, né? Sim, Muita exato. Vocês não conseguem, eu não consigo virar minha câmera aqui, mas por exemplo, eu tenho minha mesinha de escritório aqui, eu tenho um monte de decoração de livro físico, etc. Umas coisas que eu não podia ter, sabe? Então, tipo, eu tô voltando a viver em sociedade, digamos assim, numa forma mais tradicional. Então, assim, a escolha de Paris, eu tinha muito claro que eu queria morar na Europa, pelo menos por um tempo, aí teve esse negócio, tipo, né, que eu falei que a minha esposa conseguiu um trabalho aqui, enfim. A primeira opção era Lisboa, só que os lisboetas culpam, inclusive, os nômades digitais pelo aumento dos aluguéis, então, assim, tá bizarro. É mais caro alugar um apartamento. Eu vou falar assim, um apartamento bom em Lisboa mesmo que em Paris, e assim, eu tô falando de Paris, sei lá, top 3 de cidades mais caras do mundo, e Lisboa o aluguel tá bizarro, então assim, tá começando uma corrida contra os nômades também, né, de locais em grandes capitais. O problema eu acho que não são os nômades, mas enfim. Seria uma outra discussão, um outro podcast. Mas eu acho que Paris, principalmente para mim que sou escritor, tipo, cara, eu tô na cidade certa, eu tô adorando aqui. Ainda não domino a língua, eu acho que quando eu dominar a língua vai ser mais legal ainda, mas. Enfim, foi a escolha mais apropriada, digamos assim. Tipo, porque assim, tem uma coisa que eu prezo muito também, porque não é porque eu deixei de ser nômade que eu não sou mais um viajante, né? Eu adoro viajar, tipo, só que agora eu tenho um lugar para voltar, eu tenho um CEP lá, tenho um endereço que as pessoas podem me enviar coisas, posso comprar coisas na internet e chegar aqui em casa, sabe? O que leva tudo isso a gente a pensar que nomadismo digital talvez não seja para todo mundo, ou talvez não seja para a vida toda, ou talvez, enfim, tem muitas coisas a serem pensadas, né? E você colocou várias questões interessantes aqui para nós. Mas para quem quer se tornar nômade digital, assim, que dicas você daria, mesmo que seja por um tempo, ou se você pudesse resumir, assim, os principais ensinamentos, assim, os principais roteiros para esses novos nômades que podem vir por aí? Ótima pergunta, Franciele.
é muito mais simples, tá, do que as pessoas imaginam, porque eu sei que tem essa ideia do tipo, viajar o mundo e tal. E eu tenho certeza que se a gente perguntar para 10 pessoas agora, o que você faria se ganhasse a Mega Sena amanhã? 9 pessoas falariam, vou viajar o mundo. Cara, você não precisa da Mega Sena, sabe, pra viajar o mundo hoje em dia. Não é tão mais barato quanto era em 2017, mas ainda dá. Mas enfim, os conselhos, cara, você precisa de pouquíssimas coisas, juro, para ser nômade digital. Primeira coisa, um trabalho remoto, 100% remoto, não híbrido, 100% remoto. Se você não tem isso, vai atrás disso. Tipo, faz igual eu, cria o seu próprio trabalho, ou vai atrás de vagas, LinkedIn, o que for, enfim. Isso é o básico. Segunda coisa, beleza, você está trabalhando remoto, aí tem que considerar algumas coisas. Eu faço muitas reuniões, então talvez o fuso pode ser uma Tailândia da vida, sabe? Pode ficar um meio termo, tipo, aqui em Paris eu tô 5 horas na frente. Paris é uma cidade cara para nômade, né? Para quem mora, mas, enfim, Europa como um todo, né? Sei lá, Sérvia, Montenegro, Croácia, enfim. Eu levaria o fuso em consideração. Dito isso, cara, trabalho remoto, uma passagem e um lugar para ficar. Isso. Tipo, não precisa de mais absolutamente nada, sabe? Tipo, é isso, é um trabalho remoto, uma passagem, um lugar para ficar. Quando eu falo passagem, e aí talvez seja a dica para quem tá começando, porque eu morria de medo também, óbvio, né? Eu falando aqui depois de 6 anos, parece, meu Deus, a coisa mais fácil do mundo, mas óbvio que quando eu comecei também morri de medo. Eu fiz alguns testes lá em Santa Catarina, tipo, eu saí lá da minha cidade e eu fui pra Serra de Santa Catarina, Urubici, uma cidade linda, enfim, onde tem pertinho da Serra do Rio do Rastro e tal. Eu fiquei umas semanas lá trabalhando de forma remota, assim, cara, rola, tipo assim, dentro do meu próprio estado. Aí depois eu fui para um lugar mais perto, tipo, eu peguei uma promoção de passagem aérea para o México. E isso é legal de falar, porque quando você trabalha de forma remota, e esse negócio de viajar, né? O grande lance é você ter liberdade de datas, porque você consegue viajar contra fluxo, por exemplo. Porque se você vai ver a passagem aérea, por exemplo, em dezembro ou em janeiro para o México, ó, verão, né? Alta temporada, 2, 3 mil reais. Eu paguei R$ 500, ou 600, sei lá. Eu fui fora de temporada, a primeira vez que eu fui pra Ásia, saindo de Florianópolis pra Seul, e aí de lá pra Tailândia, tipo, R$ 1.500, e de volta. Só que assim, e aí é os perrengues, né? Depende de quanto perrengue você quer passar. Que eu saí de Floripa, eu fui até Buenos Aires, e isso eu acho maravilhoso. De Buenos Aires, eu fui pra Guarulhos, ou seja, eu voltei pro Brasil. Aí de lá eu fui, sei lá, pro Catar, depois pra Seul, até chegar em Bangkok, enfim, levou 46 horas, acho, até chegar no destino final. Mas assim, paguei R$ 1.500 e de volta, sabe? Então, assim, tem esse tipo de coisa. Mas assim, só existe isso se você tem a flexibilidade da data, né? Porque antigamente, quando eu queria viajar, isso foi um dos motivos de eu me demitir, por exemplo. Você quer viajar, por exemplo. A minha demissão foi mais ou menos assim, tá? Eu já queria me demitir. Eu já tinha dinheiro guardado, só que me faltava coragem. Assim, todo dia eu passava lá na sala de direção, olhava, é hoje. E eu não tinha coragem, enfim. E aí eu tinha marcado uma viagem para Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. E tava marcado, comprei as coisas, enfim. E era uma empresa com banco de horas e tal. E eu tinha muitas horas. E eu só precisava, tipo, eu não precisava da sexta-feira inteira, eu precisava da tarde da sexta-feira para me demitir. E eu comuniquei minha gestora. E eu acho que por causa dos textos lá do LinkedIn, já a minha gestora falou assim, ó, você vai ter que falar com a diretora sobre essa folga, porque ela não vai te dar. E eu fiquei pensando, eu voltei pra casa, cara, eu vou pra Real do Cabo. Eu voltei no outro dia, eu falei pra minha chefe, antes de falar com a diretora, eu falei, ó, seguinte, eu vou pra Real do Cabo, e eu tô indo lá comunicar minha demissão. Matheus, eu sei que a gente precisa encerrar em breve, e eu acho que não dá para resumir muito, né, os benefícios, os prós e os contras, porque tem muita coisa a ser considerada, né? O perfil da pessoa, você já
acabou de contar para a gente que o Matheus lá de trás estava naquele momento de estar em vários lugares em pouco tempo, isso foi mudando e hoje você está no momento de ficar num lugar só e ter uma casa e um lugar para voltar, mas ainda viajar. Então, com certeza, não é uma coisa que a gente consegue resumir e que a gente precisa pensar muito em todos os prós e contras. Mas eu queria que você, já que você mencionou essa questão de Portugal e dos aluguéis, a gente viu algumas matérias recentemente sobre isso. Então, aproveitando essa polêmica, você já sofreu algum tipo de preconceito nesse sentido? Assim, sentiu alguma coisa direta? Como que a gente tem visto esse movimento em Portugal, em Lisboa? E para não terminar assim tão triste, talvez contar alguma coisa muito positiva que você tenha vivido e que você acha que você não teria tido a chance numa vida normal. Adorei a pergunta. Mas vamos à parte triste. Pessoalmente, não, mas do tipo assim, ninguém nunca me ofendeu, né? Uma pessoa nunca dirigiu uma palavra, tipo assim, seu nômade digital, etc. Isso não. Só que eu postei há 2 ou 3 semanas atrás no meu Instagram um adesivo. Eu tava em Portugal, que eu fui ver um show de uma banda que eu gosto, do Blink-182. E tinha um adesivo, tipo, num post, assim, Digital Nomads Live, tipo assim, nômades digitais, caiam fora, sabe? E aí eu brinquei, tipo, no meu Instagram, assim, tipo, ainda bem que eu não tô mais envolvido com esse negócio de nomadismo digital, né? Agora tem uma casa, enfim. Esse tipo de coisa tá rolando, sabe? Tipo, em Portugal tem uma... eu já tinha visto quando eu ainda era nômade, quando eu ainda estava envolvido com isso, mesmo em Lisboa, vários cafés, por exemplo, uns avisos, tipo assim, proibido o laptop, sabe, na mesa, tipo, tem rolado isso mais de forma silenciosa. Teve, nesse dia que eu falei que eu vi o adesivo, teve uma passeata em Lisboa, contra, não foi exatamente contra nômades digitais, mas tipo, uma das pautas era mais contra esse problema de habitação mesmo em Lisboa, né? E um segmento dessa manifestação, dessa passeata, culpa os homens digitais. Então, assim, pessoalmente, eu nunca sofri isso, eu só vi. E eu confesso que eu só vi isso em Portugal, tá? Tipo, e especificamente em Lisboa, tá? A única cidade que eu vi. Eu sei que na cidade do México aconteceu algo parecido também. Eu tive lá há pouco tempo, mas eu não vi, não senti isso na pele. Mas em Lisboa eu vi. Cara, assim, ó, tem umas coisinhas, assim, simples, entre aspas, do dia a dia, que quando você tá numa cultura muito diferente, e eu sou um grande fã do Anthony Bourdain, né? Que era o chefe de cozinha, escritor, que nos deixou em 2018. E ele falava sobre como a comida é algo que une as pessoas, independentemente se você não fala o idioma, enfim, se você tá numa cultura que não é sua, cara, a comida junta isso. E coincidentemente eu tô finalizando agora meu segundo livro, que é um livro com crônicas de viagem, que é justamente as histórias. E vai ter história boa, mas vai ter história não tão boa, assim. São minhas visões, alguns fragmentos dessas viagens. E esses dias eu estava escrevendo sobre uma das primeiras viagens que eu fiz em 2017 na Coreia do Sul. E, assim, obviamente, não falo coreano, né? E a maioria dos coreanos que eu conheci não falava inglês também. Então, assim, eu tava um desses markets, né? Um mercado de rua, e lá tem muitos mercados de frutos do mar, enfim. E eu tava comendo uma coisinha, aí comecei a tomar uma bebida que é o soju, que é tipo ou soju, não sei como é que pronuncia, que é tipo uma cachaça lá deles e tal, que é a bebida tradicional. E tem os salarymans, né, que são aqueles os asiáticos de terno e gravata, que, enfim, que trabalham muito, 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 enfim. E um deles viu que eu tava comendo com hashi de metal e tava escorregando no meu dedo e tal, e eu me ofereceu uma colher.
E a gente começou a conversar, e depois ele me convidou pro happy hour, tipo, da firma dele, eu fui, tipo, ele não falava inglês direito, assim, a única coisa que a gente falava era nome de jogadores brasileiros, tipo, Ronaldinho, Ronaldo, tipo, quando eu falei que era Brasil, né? Neymar e tal, a nossa conversa era isso, tipo, a gente não se entendia muito bem, tá? E lá tava eu, tipo, altas horas da noite no happy hour, karaokê, enfim, só isso já seria uma história, tipo, incrível. E aí no outro dia, era uma época de 2017, eu não tinha grana para pegar um Airbnb completo. E eu tava na casa de um casal, assim, tipo, de coreanos, idosos, assim, que não falam inglês também. E, e aí o senhorzinho da casa, ele me viu chegando, tipo, meio, né, o passo mais tropicando ali à noite, beleza e tal. Aí eu acordei de manhã, tipo, 8 da manhã, e a senhorinha, que era a senhora Park, ela tava cozinhando lá tipo, uma sopa de. Uns pedaços de porco, tipo, 8 da manhã, tá? Um sangue de boi coagulado na sopa, que eu fui descobrir que é uma sopa para curar ressaca, sabe? É um prato tradicional, enfim. Eles viram que eu cheguei, tipo, que eu vim da balada, sabe? 8 da manhã, e fizeram aquela sopa. E tem um negócio, tipo, eu não como nada de manhã, e eu não comia carne de porco. Só que eu cheguei, cara, eu vou dizer que não, sabe? Porque aqueles dois senhorzinhos fofinhos, tipo, pô, eu falei, cara, vai, assim, eu levei umas 3 horas pra comer um negócio ali, 8 da manhã, mas enfim. Eles não falavam, tipo, quase nada de inglês, ele meio que tentou me imitar rindo, assim, como que eu cheguei à noite, tipo, tropicando, e a gente ria. Então, assim, cara, as melhores coisas das viagens, na minha opinião, tipo, esse tipo de coisa, cara, a gente tem acesso a tanta coisa, tipo, assim, por mais que a gente tá falando inglês, né? Assim, não tinha um idioma em comum ali, sabe? Mas tinha uns olhares, tinha uns risos, sabe? Tinha uma ternura, um negócio no ar que, cara, tipo, não tem. Juro, não tem dinheiro que pague, sabe? Tipo, enfim, eu tava tentando escrever sobre isso e, por exemplo, cara, mesmo escrevendo não tem como contar como foi, sabe? Tipo, então, assim, é coisa que. Sabe aquele meme do só quem tava lá que sabe? Tipo, é isso. Eu acho que viajar ter esse tipo de. Cara, eu fui pra um lugar muito aleatório. Tipo, eu fui pra Etiópia por uma noite, mas enfim. Tava na Etiópia também, as pessoas mais queridas do mundo, os tailandeses, que eu vivi um tempo lá, tipo. A gente tira tanto. Ao mesmo tempo que a gente é tão diferente, né, culturalmente, a gente é tão igual em algumas outras. Tipo, quando você conhece na Tailândia, que eu tive mais tempo de conviver com as pessoas, eu fui 4 vezes já, mas em 2020 eu morei 7 meses lá durante a pandemia. E eu conheci tailandeses que falam inglês, enfim. E, cara, você vê, pô, os caras nasceram lá do outro lado do mundo, eles têm os mesmos sonhos, tipo, os mesmos medos, tipo, as mesmas. É tudo tão igual, sabe? A gente só. O brinco no próprio livro eu falo sobre a loteria dos CEPs, né? A gente, é uma loteria dos CEPs, né? Que a gente nasce num CEP aleatório do mundo. E só Por algumas coisas só mudamos de endereço, né? cara, é isso. Então, assim, é muito bom. Legal. Esse rolê que tá rolando em Israel agora, né? Guerra Israel em Gaza, eu estive lá também, tipo, em 2019. E eu vi os dois lados, tipo, ouvi os dois lados, conheci pessoas dos dois lados, e assim, então, as reclamações, tipo assim, quem sou eu pra, enfim, eu acho que tem uma frase do Mark Twain que fala, e eu acho que é uma boa frase pra gente encerrar nossa conversa, que viajar é fatal para o preconceito, né? Tipo, Muito bom. Matheus, extremamente incrível essa partilha tua, da tua vivência. A gente com certeza aprendeu muito aqui. Estamos muito felizes de compartilhar um episódio como esse, especialmente no momento que a gente está vivendo mundialmente falando, né, com muitos conflitos, e aí falar com uma pessoa que passou por vários lugares, respeitando o lugar, olhando para as pessoas com esse olhar diferenciado, olhando para os lugares com a sua particularidade, realmente é muito rico. A gente poderia ficar aqui o dia todo conversando, mas a gente vai precisar encerrar e com certeza marcar um papo a mais no futuro, porque a gente adorou te conhecer. Eu posso falar pela Inaê e pelo Gabriel, mas eles também podem falar aqui. Obrigada, imenso obrigada por participar desse episódio com a gente. Vou pedir já de antemão para o pessoal compartilhar, encaminhar para as pessoas que possam gostar desse episódio também. Estamos no Spotify, no LinkedIn e no YouTube. E eu vou deixar a galera,
vocês se despedirem também para a gente finalizar o episódio. Bom, Matheus, obrigada. Foi um prazer falar com você. Lendo o seu livro e hoje conversando, acho que eu me vi por ter passado por uma experiência em que meu trabalho me permitia viajar bastante, encontrei várias semelhanças, ao mesmo tempo vendo várias divergências e que ainda assim a gente consegue conversar e se divertir. Então foi muito enriquecedor. Gostei bastante, queria agradecer a sua participação. E Gabriel e Fran, meus colegas de ELA, é sempre um prazer estar com vocês. Perfeito. Da minha parte, Matheus, eu só quero dizer que muito obrigado, foi um papo enriquecedor. Você desmistificou muita coisa, se presentificou muita coisa que a gente tem em volta desse assunto do nomadismo digital. E é isso, cara. Espero conversar com você no futuro também. Foi bem legal conhecer um pouco da sua história. Bom demais, pessoal. Foi um prazer de verdade. Obrigado por me receberem. E, enfim, eu também eu ficaria aqui por horas falando. Enfim, né? Então vamos marcar o próximo. Vamos finalizar o episódio e marcar o nosso próximo papo. Tá bom? Outro assunto para falar de LinkedIn, não sei. Com certeza. Sim. Pessoal, então, muito obrigada. Tchau, tchau para vocês. Compartilhem esse episódio e vamos falar mais sobre nomadismo digital, trabalho remoto. Vamos compartilhar mais e aprender com essa galera toda. Um abração.